Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, olha, o nosso foco está no material com um propósito muito claro: fortalecer relacionamentos. Estamos falando do amor corajoso, transformando desafios em oportunidades. É um trabalho, assim, bem cuidadoso desenvolvido pelo pastor Elton Mello. E não é só estudo, não. É fruto da experiência prática dele, sabe? Em palestras, no acompanhamento de casais, em várias igrejas. Nasceu ali mesmo, no dia a dia. E tem uma notícia ótima, que até motivou essa nossa conversa. Esse material, que já tem, abençoado muita gente, agora vai ser impresso. Vai ser distribuído pela Editora Batista Independente. Isso significa que, olha, vai ficar muito mais acessível, tanto em disponibilidade quanto em custo, né? Para muitas igrejas, para casais cristãos que querem fortalecer seus laços. Então, a nossa missão aqui hoje é analisar as ideias centrais, o potencial transformador desse trabalho. A gente recebeu uns excertos aqui para dar uma olhada, ok? Vamos desempacotar isso. O título já chama atenção, né? Transformando desafios em oportunidades. Qual é a ideia principal que impulsiona esse material, hein? É equipar os casais, principalmente no contexto da fé cristã, né? Para eles não só, digamos, sobreviverem às dificuldades que são inevitáveis na vida a dois, mas para usarem essas dificuldades como catalisadores, sabe? Para crescer, para amadurecer juntos. O material ele não ignora as pressões da vida moderna. Às vezes a gente chama de tensões da pós-modernidade, né? Tipo, o individualismo, visões mais fluidas sobre compromisso, que desafiam o casamento mais tradicional. E aí, diante disso, ele oferece uma abordagem que é, sim, fundamentada na Bíblia, mas muito prática, relevante para os dilemas de hoje. E os resultados que se esperam são bem concretos, né? Fortalecer o diálogo, reacender a coragem para enfrentar os problemas juntos e, claro, oferecer ferramentas que funcionam. A apresentação do material que a gente viu destaca 5 eixos principais: fortalecer a base familiar toda, um conteúdo bíblico sólido, ferramentas realmente práticas, isso é importante, promover unidade, intimidade e um foco na renovação espiritual e emocional do casal. Isso me lembrou muito o que a gente lê lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sugere essa força que vem da conexão a 3, o casal e Deus, né? Exato, exatamente. A intenção é ir muito além de um tratado teórico, sabe? É fornecer subsídios mesmo, quase como um manual prático, para que os princípios sejam vividos no cotidiano. O objetivo final é uma transformação que a gente possa ver, que seja sustentável, que não só melhore o relacionamento do casal, mas que transborde para a família, fortaleça a comunidade da igreja. É um investimento, né, com potencial para gerar frutos bem visíveis. Entendi. Vamos então aos pilares que sustentam essa visão de um relacionamento forte. O material começa com algo que é fundamental: a aliança. Ele até cita o profeta Amós lá no capítulo 3, versículo 3, 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Como é que o amor corajoso aprofunda essa ideia de acordo, de aliança no casamento? Olha, o material faz uma distinção que é crucial entre a aliança bíblica e o que a gente poderia chamar de, sei lá, um contrato social moderno. Um contrato, muitas vezes, ele é baseado em condições, né? Se as circunstâncias mudam, se os sentimentos esfriam, ele pode ser revisto, pode ser desfeito. Já a aliança, nessa perspectiva bíblica que o material apresenta, é um pacto sagrado, um compromisso de fidelidade que vai além das emoções do momento, das situações, exige sacrifício, entrega, uma decisão contínua de ficar junto mesmo quando é difícil. E a citação de Amós se conecta justamente aí, na necessidade de um acordo fundamental de propósito, de valores, de caminhar na mesma direção, entende? O autor também usa aquela metáfora das estações do casamento, que ficou famosa com Gary Chapman. Ah, sim, conheço. Primavera, verão. Isso, para ilustrar que essa aliança, ela é testada ao tempo todo e tem a chance de se fortalecer nas diferentes fases da vida a dois. Desde aquela empolgação da primavera
até os desafios do inverno, né? A aliança é o que segura o casal em todas as estações. Essa imagem das estações é muito boa mesmo. Mostra que o relacionamento está sempre em movimento, né? Não é algo estático. Seguindo essa linha de construção, outro conceito que o material traz é a prestação de contas. Confesso que o termo, assim, pode soar meio corporativo, até um pouco intimidador para um relacionamento, né? Como é que o material sugere que isso funcione de forma saudável? É uma observação pertinente, sim. O termo pode assustar um pouco no começo, mas o material coloca isso como um pilar indispensável para a integridade, para a confiança, para o crescimento mútuo. A base bíblica para isso vem de textos como Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E também 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz. Isso, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A ideia não é criar um ambiente de vigilância ou de julgamento de forma alguma, mas sim um espaço seguro, estruturado, para ter transparência radical, humildade e responsabilidade compartilhada. É sobre vulnerabilidade mútua e apoio, entende? O material até sugere uma prática regular, talvez semanal, de prestação de contas entre o casal. E até encoraja a buscar o acompanhamento de um casal mentor, alguém mais experiente. O ponto fascinante aqui é como essa prática, que exige coragem sim, ela pode se tornar uma fonte inesperada de força, de intimidade, de cura. Ao invés de ser um motivo de constrangimento, sabe? É a vulnerabilidade que acaba construindo pontes. Uma vulnerabilidade estruturada, para fortalecer então, não para expor. Entendi. Agora, a gente chega num ponto que, na minha opinião, é onde a coisa fica realmente interessante e prática para todo o casal e entender as diferenças individuais. O material dá bastante atenção para a personalidade e para o temperamento. Como é que entender isso pode, de fato, ajudar no dia a dia do casal? Olha, o ponto de partida é um versículo-chave lá de Efésios, capítulo 5, versículo 33, que, segundo a interpretação do material, aponta para necessidades emocionais centrais e que muitas vezes são distintas, né? A esposa tem uma necessidade profunda de se sentir amada, enquanto o esposo anseia se sentir respeitado. E aí, compreender o temperamento de cada um, usando aquela classificação clássica, né, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, se torna uma chave importante. Os 4 temperamentos. Entende, que valoriza. O material, pelo que a gente viu, inclui até um teste de temperamento. Que legal. E oferece guias práticos sobre como lidar com os pontos fortes e fracos de cada perfil. Mas o insight crucial aqui não é tentar consertar o parceiro, sabe? Ou mudar para que ele se encaixe no nosso jeito. Na verdade, compreendê-lo na sua singularidade, apoiar no crescimento dele e transformar aquelas áreas que poderiam ser de atrito em oportunidades de conexão, de apreciar um ao outro. Nossa, isso faz toda a diferença. Mudar o foco de mudar o outro para amar o outro como ele é e como ele precisa. E essa exploração do indivíduo não para por aí, né? O material também investiga a bagagem que cada um traz, a chamada herança emocional da família de origem, e propõe o uso do genograma. Ok, olhar para trás é importante, a gente sabe, mas como exatamente visualizar essa história da família, usando o genograma, pode capacitar o casal a construir um presente e um futuro melhores? O genograma é apresentado como mais do que um simples mapa, sabe? É uma ferramenta visual para trazer clareza. Ele ajuda o casal a identificar padrões de comportamento, de crenças, de dinâmicas nos relacionamentos que foram transmitidos, né? De geração em geração. Como as famílias lidavam com dinheiro, com conflitos, com demonstração de afeto, com a fé. Talvez até vícios, traumas. O ponto-chave é que muitos desses padrões funcionam de forma inconsciente. A gente nem percebe, né? Exato. E acabam influenciando nossas reações, nossas decisões no casamento hoje. Ao trazer esses padrões para a luz da consciência, com o genograma, o casal ganha. Ganha agência, poder de escolha. Eles podem, juntos, fazer escolhas intencionais sobre quais ciclos negativos querem interromper e qual novo legado familiar, baseado em valores bíblicos, em cura emocional,
Eles querem construir para eles e para os filhos. A referência a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é central nesse processo todo. Faz sentido. É sobre permitir que a nova identidade em Cristo redefina a dinâmica da família, o que também se alinha com os princípios de honra e autoridade bíblica no lar, que o material também aborda. É dar ao casal o poder de reescrever parte da sua história. É como ter um mapa da sua própria história familiar, para poder traçar uma rota mais consciente, mais saudável para o futuro. Muito bom. E dá para perceber que o amor corajoso não fica só nos fundamentos. Ele realmente mergulha em áreas bem concretas da vida a dois. Com essas bases estabelecidas, aliança, prestação de contas, compreensão das diferenças da herança material, avança para o cotidiano. Vamos explorar algumas dessas áreas práticas. Finanças, por exemplo, que é um campo de batalha comum para muitos casais, infelizmente. Além do óbvio conversem sobre dinheiro, qual o diferencial que essa abordagem traz? Perspectiva fundamental que o material traz para a área de finanças é o conceito bíblico de mordomia. A ideia central é que todos os recursos, no fim das contas, pertencem a Deus e o casal é chamado para administrar esses recursos com fidelidade, com sabedoria. Isso é colar em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que fala sobre a necessidade dos dispenseiros serem achados fiéis. Mordomia. Interessante. Na prática, isso muda a conversa. Deixa de ser uma disputa sobre o meu dinheiro versus o seu dinheiro e passa a ser um planejamento conjunto, um diálogo sobre prioridades que estejam alinhadas com os valores bíblicos, um esforço consciente para evitar dívidas desnecessárias, sabem? E uma visão de longo prazo, para construir um legado, talvez até um legado de generosidade. A mordomia transforma a gestão financeira num ato de adoração e parceria. Nossa, essa visão de administração conjunta como um ato de fidelidade a Deus realmente muda o peso da conversa sobre dinheiro. E sobre comunicação, essa talvez seja a área onde mais casais sentem que precisam de ajuda, né? Que insights ou ferramentas práticas o Amor Corajoso oferece aí? A comunicação é tratada como vital, claro. Tem uma ênfase muito forte na escuta ativa, que é realmente ouvir para compreender, não só para responder, né? E no poder imenso das palavras. Efésios, capítulo 4, versículo 29, é citado como um guia. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Uma palavra que edifica. Isso. Mas o material busca ir além do não fale coisas ruins. Ele propõe estratégias, passos práticos para resolver conflitos de forma pacífica, partindo do princípio que discordar é inevitável e até saudável num relacionamento, mas a forma como o casal navega por essas discordâncias é que determina se elas vão fortalecer ou corroer a relação. Além disso, ele integra de forma bem prática 5 linguagens do amor do Gary Chapman, não como uma solução mágica, óbvio, mas como uma ferramenta valiosa. Sim, as linguagens são muito úteis. Muito, para que cada um aprenda a identificar e a suprir as necessidades emocionais primárias do outro de maneira eficaz. É sobre construir ativamente a conexão pela forma como se fala e como se ouve. Então, não é só evitar o negativo, mas ser intencional em construir o positivo na comunicação. É uma abordagem bem completa mesmo. E olhando o sumário que a gente recebeu, dá para ver que essa profundidade continua em outras áreas cruciais. Criação de filhos, a dinâmica essencial do perdão e dos recomeços, a importância da espiritualidade vivida a dois, de uma vida saudável, cuidar do corpo, das emoções como parte da jornada, uma abordagem sobre sexualidade saudável dentro do casamento, estratégias para lidar com perdas e crises, que são inevitáveis, e até mesmo como cultivar a admiração e o romance ao longo dos anos, para que a chama não se apague, né? Realmente uma visão 360 graus da vida conjugal. E é importante reforçar, né, como a gente mencionou lá no início, que este não é um material puramente teórico. Ele nasceu da paixão, da dedicação do pastor Elton Mello. Nos agradecimentos do material, ele faz questão de reconhecer o apoio essencial da esposa dele, a missionária Nessie Mello.
E também menciona a aplicação prática, o desenvolvimento desse conteúdo lá no Ministério de Casais da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Cita o casal Antônio Marcos Pires e Renata Martins Pires. Isso mostra que são princípios, ferramentas que foram testados, sabe? Vividos, aprimorados no contexto real da igreja local. Exatamente. Essa validação prática dá uma credibilidade a mais para o material, né? E a notícia que a gente está celebrando aqui é que esse recurso que antes talvez ficasse mais restrito a quem participava das palestras ou cursos específicos do Pastor Elton, agora vai ganhar uma escala muito maior, através da publicação pela Editora Batista Independente. Isso significa democratizar o acesso a esse conhecimento. Sim, isso é ótimo. Mais casais, mais líderes de ministérios, mais igrejas no Brasil todo vão ter oportunidade de adquirir, de usar essas ferramentas bíblicas e práticas, e a um custo acessível. Pensando no quadro geral, né, a disseminação de recursos sólidos como o amor corajoso tem o potencial de gerar um impacto muito positivo na saúde, na resiliência dos casamentos, das famílias, na comunidade cristã como um todo. Exploramos hoje o amor corajoso, esse trabalho tão rico do pastor Elton Mello. Vimos como ele integra a fé bíblica e ferramentas práticas com o objetivo claro de transformar os desafios que são inerentes ao casamento em degraus para crescimento. Percorremos temas vitais como a solidez da aliança, a importância da prestação de contas para a confiança mútua, a necessidade de uma comunicação que edifica, o poder libertador do perdão, a visão das finanças como mordomia, a influência da nossa história familiar e como entender isso nos liberta, o respeito às diferenças de temperamento e a importância de nutrir o romance e a admiração ao longo do tempo. Um recurso realmente abrangente e que agora vai ficar mais acessível para fortalecer os casamentos desde a sua fundação. E toda essa nossa reflexão sobre aliança, comunicação, perdão, diferenças, crescimento a dois, acho que nos deixa com uma pergunta importante, né? Talvez um convite à ação para cada casal que nos ouve. Qual pequeno passo corajoso, sabe, inspirado por uma dessas ideias que a gente conversou aqui, poderia ser dado ainda hoje para começar a transformar um desafio específico do relacionamento, por menor que ele pareça, numa oportunidade real de crescimento, de aprofundar a conexão? Uma excelente reflexão para a gente levar conosco. Pequenos passos corajosos realmente podem fazer uma grande diferença. Até o nosso próximo podcast. Fique na paz do Senhor.